Uma outra informação, pelo menos de acordo com notícias que foram publicadas pela agência Reuters e também a AFP, um militar da Marinha dos Estados Unidos foi preso por forças de segurança da Venezuela. O militar teria sido detido por volta do dia 30 de agosto e não tinha autorização de seus superiores para viajar para o país. Essa prisão acontece um dia depois do avião do presidente venezuelano Nicolás Maduro ter sido apreendido pelos norte-americanos. Um caso parecido aconteceu no início do ano, quando um soldado do exército dos Estados Unidos foi preso depois de viajar para a Rússia, com o objetivo de visitar a namorada. Antes de chamar o delegado Palumbo, eu só vou convocar agora o Beraldo. Como trata-se de um militar norte-americano, Beraldo, não sei se já há repercussões dessa notícia por aí. Queria que você trouxesse a informação, mas também se uma prisão de um militar norte-americano pode ter consequências que acabem, inclusive, acentuando essa situação difícil entre os Estados Unidos e a Venezuela. Porque lá atrás, muito se falava sobre uma possível intervenção norte-americana no país. Seria uma detenção que seria o estopim disso ou não? Olha, eu não acompanhei ainda a repercussão aqui nos canais de notícia locais aqui nos Estados Unidos, mas o que me parece, Caniato, é que mesmo diante dessa prisão, qualquer tipo de ação será no sentido de libertar esse militar ou, se possível, extrair esse militar. Eu não acho que, dado toda a circunstância, dado não vou dizer o silêncio, mas a falta de ações concretas dos Estados Unidos, não só desde as eleições, mas também antes, em outros momentos, né? Desde o início do radicalismo de Nicolás Maduro, eu não acho que isso será um estopim para uma ação militar contra a Venezuela. E se o governo norte-americano encontrar um caminho para extrair esse militar sem precisar negociar, ele o fará. Se não encontrar, ele fará essa negociação através de seus interlocutores. Isso é mais ou menos uma tradição nos Estados Unidos. Não quer dizer que será rápido, mas em algum momento isso vai acontecer. Os Estados Unidos, eles não esquecem dos seus representantes, eles não abandonam os seus nacionais em outros países, abandonados à própria sorte, como a gente vê em vários momentos acontecer com brasileiros que são colocados em situações absolutamente absurdas e têm que se virar do jeito que conseguirem. Trago o exemplo daquelas duas moças brasileiras presas na Alemanha porque no aeroporto de Guarulhos tiveram as suas malas trocadas. Então, o Brasil, mesmo diante desse vexame internacional, que não consegue nem dar conta da segurança das malas, das bagagens dos passageiros no seu principal aeroporto internacional, nem isso foi suficiente para intervir, liderar, contratar advogados e liberar aquelas moças numa velocidade muito mais rápida do que elas conseguiram. Tiveram que apodrecer na cadeia por várias semanas, relatando uma situação absolutamente indigna, e saíram porque elas próprias foram atrás, com seus parentes e amigos, de ajuda para poder provar que eram inocentes. Então, se a gente olhar esses dois comportamentos, do Brasil não tem nada a ver com o comportamento dos Estados Unidos. Mas, de novo, só para reforçar, não acho que isso será o estopim de uma intervenção militar, não. Pois é, porta-voz da segurança da Casa Branca, John Kirby, disse que, inclusive, os Estados Unidos estão levantando informações com as autoridades da Venezuela. Para as pessoas que chegam do break comercial das emissoras de rádio, estamos destacando uma notícia que está sendo proliferada e compartilhada por várias agências internacionais. Forças de segurança da Venezuela, de Nicolás Maduro, detiveram um militar dos Estados Unidos, e essa prisão vem justamente um dia após a apreensão de uma aeronave de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos na República Dominicana. Você, Mota, alguma relação com a apreensão da aeronave e a detenção desse militar norte-americano que não tinha autorização de seus superiores
para estar em território venezuelano? Seriam recados trocados? Eu acho que vai ser usado como moeda de troca. Isso é uma prática comum. Acontece com frequência, né, em países que não são muito amigos dos Estados Unidos. Cidadãos americanos que, por um motivo ou outro, estão lá, são presos, acusados, né, de algum crime que não cometeram e ficam presos até que sejam trocados por cidadãos daquele país que estão presos nos Estados Unidos. Aconteceu um caso recente desses, muito parecido com esse, que foi um soldado americano que estava na Rússia visitando uma namorada, se eu não me engano, e também foi preso. Não sei se no caso dele houve já uma troca de prisioneiros, mas é certamente o que vai acontecer no caso desse marinheiro. Pelo que se sabe, né, um oficial da Marinha, um marinheiro, ele não estava em missão oficial, isso o Pentágono já informou, ele talvez estivesse fazendo turismo, né? A Venezuela tem alguns lugares muito bonitos, procurados por quem gosta de velejar, talvez estivesse, né, numa viagem amorosa, ninguém sabe muito bem. Escolheu mal o destino, né? Provavelmente não anda, né? Faz tempo que ele não lê jornal, não assiste o Pingos nos Is, não sabe o que está acontecendo na Venezuela, escolheu mal e agora vai amargar um tempinho numa prisão venezuelana. Mas eu acho que não fica lá muito tempo, quem sabe ele não vai ser trocado pelo avião. Pois é, certamente é algo que pode acontecer com toda certeza. Quer fazer um comentário, uma análise em relação a esse episódio, delegado Palumbo? Sim, você vê que ele é tão audacioso, esse ditador, que ele age por vingança. Não tem cabimento você prender um cidadão de qualquer país porque um país ou outro não apoia. Isso aí vai contra, inclusive, os direitos humanos. Qual a razão dele ter sido preso? Ele pisou na Venezuela, coloca ele aqui numa prisão, joga ele lá e esquece ele lá. É mais uma prova desse ditador. E lá nos Estados Unidos a gente tem que lembrar que o militar é tido como herói, não é igual aqui no Brasil, não. Quem está nas Forças Armadas, das Forças de Segurança, são respeitados e conhecidos pelo seu heroísmo, né? É mais um ato desse maluco aí, desse Nicolás Maduro, que acha que pode tudo e contra todos. E quem acompanha um pouco dos filmes norte-americanos já deve ter visto algum filme em que um militar acaba sendo preso por algum país com esse regime ditatorial, e aí eles mandam uma equipe para fazer o resgate. E ao longo dos anos 80 e 90, quantos filmes não foram feitos, né? Braddock, Rambo. Só lembrar... exatamente esse roteiro. Bem, sobre a história da aeronave, os norte-americanos disseram que a compra da aeronave pelo regime de Nicolás Maduro violaria as sanções que foram impostas à Venezuela, já que essa aquisição foi feita por uma empresa fantasma. Já Nicolás Maduro disse que o confisco da aeronave foi pirataria por parte dos norte-americanos, mas eu também aposto nessa saída projetada pelo Mota. Eu acho que no final das contas haverá sim essa troca e o assunto será resolvido mais ou menos por aí. Bom, a gente vai seguir acompanhando. Tem um outro destaque voltando para a nossa realidade. Ministério da Justiça continua a